Hoje celebramos a memória de Santo Atanásio, que foi bispo de Alexandria e é doutor da Igreja. Santo Atanásio nasceu no ano 295 e morreu no ano 373. Santo Atanásio foi um grande defensor da divindade de Jesus Cristo, que tinha sido confirmada, digamos assim, pelo Concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio ecumênico da história da Igreja. Concílio ecumênico porque foi um concílio que reuniu bispos do mundo inteiro. É um concílio universal, diferente de concílios regionais. Esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino, que em 313 tinha dado liberdade de culto aos cristãos pelo Édito de Milão, a chamada Paz de Constantino. Até então os cristãos eram perseguidos, eram fora da lei, viviam na clandestinidade. Então a igreja, durante pouco mais de 200 anos, quase 200 anos, viveu na clandestinidade. E Constantino então deu liberdade de culto aos cristãos, e em 325 ele convoca o Concílio de Nicéia. Depois virão outros concílios, o Concílio de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, e ao longo da história da Igreja nós temos 21 concílios ecumênicos. O último deles foi o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Então, Constantino percebeu que havia algo que ameaçava a unidade da Igreja, que era a heresia ariana. Ário era um padre de Alexandria, lugar onde Santo Atanásio foi bispo, e ele afirmava que Jesus não era Deus, que Jesus era apenas uma criatura divina, a primeira das criaturas de Deus, mas não Deus. Então o concílio se reúne em Nicéia em 325 e define. Nós temos ali a primeira versão do credo, que depois foi chamado de Credo Niceno, e acrescentado uma segunda parte no Concílio de Constantinopla, Credo Niceno Constantinopolitano, que ainda hoje nós rezamos eventualmente na liturgia da Santa Missa. No entanto, apesar da definição do concílio, boa parte dos bispos continuou sendo ariana. Continuou negando a divindade de Jesus e tratando Jesus como uma criatura de Deus, a mais excelsa, a mais sublime, a primeira dentre todas, uma criatura quase divina, mas ainda assim distinta de Deus. Por isso aqui o concílio diz no credo: gerado, não criado, consubstancial ao Pai, para se opor ao que diziam os arianos. São Jerônimo, inclusive, usa uma expressão. Ele diz que o mundo dormiu católico e acordou ariano. De repente, a maioria dos bispos defendia a heresia ariana. E até mesmo o Papa parecia titubear assim entre as duas posições, a católica e a ariana, e por isso Santo Atanásio, que foi um defensor intransigente
nunca recuou 1 milímetro, embora tenha sido exilado, tenha sido perseguido. Foi uma das figuras mais importantes, por isso é doutor da igreja, na defesa daquilo que tinha sido definido pelo Concílio de Nicéia, daquilo que sempre tinha sido a fé da igreja e que agora estava terrivelmente ameaçado porque a maioria dos bispos, dos padres, defendia uma heresia. E Santo Atanásio, então, mesmo sendo perseguido, exilado, ameaçado, perdendo o governo da igreja de Alexandria, que era uma das igrejas mais importantes da antiguidade, continua defendendo a divindade de Jesus a todo custo, custasse o que custasse. Então, surgiu a expressão de que Santo Atanásio estava contra o mundo inteiro. Era o mundo inteiro de um lado e Santo Atanásio de outro. E ele continua defendendo a verdade, mesmo quando todos diziam outra coisa. E graças a Santo Atanásio e outros santos bispos daquela época, a fé católica prevaleceu sobre a heresia ariana. Não fosse ele, e claro, a promessa de Cristo de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, hoje nós seríamos todos arianos. Então, Santo Atanásio é um importante santo bispo, doutor da igreja, cuja memória nós celebramos hoje. Na igreja antiga nós tínhamos 4 importantes dioceses. Falava-se numa tetrarquia, algo que inclusive foi definido pelo Concílio de Nicéia. As 4 mais importantes dioceses da igreja: a diocese de Roma, onde vivia o Papa, sucessor de São Pedro; a diocese de Jerusalém, onde nasceu a igreja; a diocese de Alexandria, onde Santo Atanásio foi bispo; e a diocese de Antioquia, que é mencionada na primeira leitura de hoje. Depois também foi acrescentada Constantinopla. Aí nós tínhamos uma pentarquia, 5 mais importantes dioceses. Antioquia, nós vemos a sua importância aí já no tempo dos apóstolos, quando São Barnabé e outros cristãos, fugindo da perseguição, fugindo de Jerusalém, chegam àquela cidade e começam a pregar o evangelho também para os gregos. E então aqui no livro dos Atos dos Apóstolos nós temos uma virada. Até esse momento São Lucas fala do ministério de São Pedro. Daqui para frente o protagonista será São Paulo. Claro que o protagonista é sempre o Espírito Santo, né? Mas até aqui o destaque ia para o ministério de São Pedro, e daqui para frente começa um destaque para o ministério de São Paulo, que até esse momento é apenas um aprendiz, um discípulo de São Barnabé que vai buscá-lo em Tarso, anos depois da sua conversão. São Barnabé, que já era um homem que tinha uma grande experiência, que estava lá entre os primeiros cristãos, e eles passam um ano em Antioquia, evangelizando e catequizando aqueles gregos que tinham se convertido, e é a partir de Antioquia que Paulo e Barnabé farão as suas grandes viagens missionárias, pregando o evangelho em tantas outras cidades gregas, convertendo os pagãos à fé cristã. Na primeira viagem, São Paulo era ainda apenas um aprendiz, um discípulo de Barnabé. E depois é que São Paulo ganha uma relevância maior, toma a dianteira do ministério e se torna o grande apóstolo das nações que nós conhecemos. E, como no último domingo nós celebramos o Domingo do Bom Pastor,
Então, nós durante esta semana leremos o capítulo 10º do Evangelho de São João, que é o capítulo no qual Jesus tem os seus discursos a respeito do bom pastor. Por isso a temática desse capítulo 10º que nós vamos ler ao longo desta semana é Jesus, o bom pastor. Peçamos a intercessão de São Barnabé para que também a nossa fé seja firme, seja estável e nós tenhamos uma tal convicção a respeito daquilo em que nós cremos, a respeito da fé da igreja, que mesmo que todo mundo em volta de nós esteja dizendo o contrário, mesmo que haja tantas vozes, tantas ideologias e por que não tantas heresias que nos rodeiam, o Senhor nos conceda a graça de, como Santo Atanásio, permanecermos firmes na fé católica, na fé apostólica e não cedermos diante de tantas opiniões que são veiculadas, tantas opiniões que nos rodeiam. Amém.